FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Desde a antiguidade, o tratamento dos afluentes, dos resíduos de uma cidade tem sido uma importante fonte de adoecimento e de contaminação ambiental. Nós temos episódios de cólera, diarreia, de perda de recursos hídricos, porque a água está ali, mas você não consegue usar, como é o caso recente da região metropolitana de São Paulo e de algumas cidades do nosso interior, que mostram que o tratamento desses efluentes e devolvê-los o mais limpo possível para o ambiente é fundamental. E tem um problema de custo. E uma das ideias que talvez seja necessária é valorizar o que é retirado desse esgoto e utilizá-lo como uma fonte de matéria-prima para vários fins. Bom, isso é novo, é necessário, é um desafio global e o Brasil está na ponta disso. Mais especificamente, essa ponta tem a sua parte mais pontuda na Escola de Engenharia de São Carlos. E quem está ali cutucando essa ponta é o professor Marcelo Zayat, que tem um núcleo de excelência na área de como não só limpar a água, mas aumentar o valor do que é considerado lixo e utilizá-lo para um fim produtivo. Marcelo, prazer estar aqui e agora você conta para nós como é que é esse desafio enorme que você e seu grupo resolveram abordar. O prazer é meu, Paulo, obrigado pelo convite. O nosso laboratório classicamente trabalha com adequação ambiental de águas residuárias. O que seria águas residuárias? Esgotos ou domésticos ou industriais. E o nosso objetivo principal é adequar essa água residuária, desde quando ela é lançada até chegar ao ambiente, para que ela impacte bem menos do que ela impactaria se não fosse manipulada ou tratada, como nós dizemos. De um tempo para cá, nós temos trabalhado com a valorização dessas águas, com uma visão um pouco diferente. Não só de tratar e adequar ambientalmente, mas de tirar dessas águas residuárias alguns produtos de interesse e energia também. Então, nessa visão, a gente trata a água residuária como algo que é perda de processos. Ou seja, para o nosso processo, ela passa a ser uma matéria-prima. Ela não é mais resíduo. Então, nós encaramos na clássica, da mesma forma que a clássica biotecnologia encara um caldo de cana, por exemplo, como matéria-prima para a produção de etanol, nós encaramos a água residuária como uma matéria-prima do nosso processo. Bom, isso é um sonho, né? Quer dizer, um sonho. E um caminho necessário a ser percorrido, né? Principalmente porque nós em São Paulo, como tratamos mal os rios, né? A gente olha o rio histórico, o Tietê, o Pinheiros, né? Toda essa bacia que foi não só destruída do ponto de vista do seu curso, da sua usabilidade como fonte de lazer e também como fonte de água. Mas quais são os processos? Explica um pouquinho mais como é que você transforma aquilo que sai, ou quais são os caminhos para tirar aquele esgoto e transformar em energia? Basicamente, as águas residuárias que nós trabalhamos são orgânicas, ou seja, elas têm um alto conteúdo de matéria orgânica. E os processos que nós usamos são baseados em processos biológicos. Então, nós usamos micro-organismos, né? Nós usamos reatores com micro-organismos, nós chamamos de bioreatores ou reatores biológicos, para fazer a conversão dessa matéria orgânica em alguns outros produtos que não fiquem mais na água, ou seja, não vão chegar aos nossos rios. Por exemplo, se a gente usar os micro-organismos aeróbios, aqueles que respiram oxigênio, nós transformamos a matéria orgânica da água em CO2, né, que é mineral, e mais biomassa, ou mais micro-organismos. Se o processo for anaeróbio, nós transformamos em metano, e aí está o primeiro ponto. Essa matéria orgânica que está na água pode virar um gás metano, que é um combustível. Isso já é conhecido, né, há séculos, mas operacionalmente faz pouco tempo que nós estamos buscando aproveitamento disso. Então, o nosso processo se baseia nesses processos biológicos, principalmente o anaeróbio, porque o anaeróbio gera muitos produtos de interesse, que nós teríamos algum interesse, e principalmente o metano, que é energia, e o hidrogênio. Isso acontece até nos aterros sanitários, que Exato. você produz Mesma coisa. gás, e às vezes como contaminante, né? Isso mostra que existe um caminho
importante, mas que envolve alta microbiologia, química e condições ambientais para que a bactéria leve ao caminho, a via que você prefere, né? Isso. Tanto que o principal objetivo nosso é desenvolver esses reatores de forma otimizada. Então, a engenharia nossa está nessa engenharia de bioreatores. Como é que nós projetamos, desenhamos e concebemos esses bioreatores para que essas reações ocorram na maior eficiência possível, né, e com menor espaço ocupado, com menor volume ocupado, ou seja, unidades compactas e eficientes. E é interessante que essa água, uma vez que você promoveu a digestão e a remoção da matéria orgânica, ela pode ser devolvida muito melhor para o meio ambiente, mas com agregando valor. E, infelizmente, a gente tem que colocar dinheiro também para fazer com que as políticas públicas sejam possíveis e dentro de uma realidade como nós estamos hoje, onde os recursos não são infinitos, né? E o grande problema é esse, né? O tratamento de águas residuárias, como qualquer questão de saneamento, né, é visto como ônus. Né? Por que funciona muitas vezes o saneamento? Porque tem multas, tem alguma forma de lei, né? No nosso complexo sistema de gestão ambiental nós temos instrumentos legais que punem. Né? Se não fosse isso, a gente estaria bem pior. Mas a ideia nossa com isso é buscar que não só seja visto como um ônus esse tratamento de águas residuárias, que a gente tire dali produtos. E quando a gente faz isso, a gente talvez incentive mais a buscar soluções otimizadas para melhorar o ambiente. Como nós somos da engenharia ambiental, o nosso objetivo é mitigar o impacto, ou seja, resolver o problema daquela água residuária no ambiente, que ela chegue ao ambiente impactando menos. O que nós estamos fazendo agora é tentar dar um incentivo a mais para que isso ocorra, ou seja, para que quem está fazendo essa ação tenha pelo menos algum retorno, que às vezes pode ser que pague a estação, muitas vezes pode ser que ele tire algo ali, um lucro em cima daquilo, mas o nosso interesse é estimular para que faça um tratamento adequado e que não seja visto só como um ônus aquele tratamento. E nesse sistema de custo, né, de você agregar a possibilidade de ganho, tem alguma ferramenta que... Porque a gente sabe quanto custa implementar um sistema desses. Mas e o custo de sujar? Quer dizer, quanto custa a gente ter que mudar toda a estrutura de reservação, construir canais, um monte de pontes de safena ligando corações aquosos, vasos aquosos ao redor de uma região metropolitana. Isso também entra na conta? É que, na verdade, quando a gente faz a avaliação do empreendimento, a gente usa muito a economia clássica, né? Isso tem mudado o mundo afora, né? A gente tem usado muito mais uma economia voltada, uma economia ecológica, uma economia mais voltada à questão ambiental. No fundo, na nossa concepção geral de desenvolvimento, um resíduo, né, tratado não tem valor. Né? O valor dele não está na nossa conta geral, porque se tivesse, os balanços econômicos seriam diferentes. E também depende da cultura de onde você está. Se você estivesse, por exemplo, no Arizona, na Califórnia ou Israel, onde você tem que reaproveitar cada gota de água, né? O valor da água seria também diferente, da água limpa seria diferente. Sim, mas nós estamos em São Paulo, nós já passamos por isso e não valorizamos da mesma forma. Olha que coisa, né? Por quê? Porque nós buscamos outras possibilidades. A alternativa é buscar água a quilômetros e quilômetros de distância. Ou seja, não valoriza teu resíduo, não faz o reuso da água, vai buscar a quilômetros, porque nós temos essa possibilidade. E a gente acabou não valorizando, mesmo com toda a crise hídrica que nós passamos. Tem outras tribos trabalhando nessa área? Então, hoje, no atual estágio de desenvolvimento, nós estamos muito preocupados com viabilizar esse processo. É óbvio que nós temos parceiros que tentam lá na ponta avaliar a questão econômica, como é que isso vai acontecer integrado com outros processos. Mas nesse primeiro momento a gente está tentando viabilizar esse conceito do ponto de vista de engenharia ou de bioengenharia, de entender realmente como ocorrem os processos. Mas certamente, com isso evoluindo, a gente vai ter que buscar parcerias, principalmente no pessoal dessa economia ecológica, dessa visão um pouco mais ampla, de análise de ciclo de vida, o pessoal da engenharia de produção, para dar aporte. Mas nesse momento nós ainda estamos apanhando um pouquinho na biotecnologia inicial, ou seja, na base da base ali.
Bom, como engenharia é legal, né? Mas quando que você descobriu que engenharia, ainda mais engenharia sanitária, era tão legal assim? Como é que foi a sua entrada nesse caminho, né? Então, eu sou engenheiro químico de formação, né? Eu me formei em engenharia química e na engenharia química os processos são maravilhosos, né? Hoje não, mas na minha época principalmente, você entrava com matéria-prima, saía com produto e não tinha resíduo nenhum. Você quase não via resíduo ali gerado. Ou seja, os fluxogramas de engenharia eram todos voltados para o produto final. Ou seja, você entra com uma matéria-prima que vai se transformar num produto e esse produto tem que ter um grande valor econômico e valer mais que a matéria-prima. E aí eu fiz uma disciplina na graduação que chamava Tratamento Biológico de Águas Residuárias, optativa. Estava ali no curso como optativa e ali eu falei, que coisa, né? Como isso é pouco valorizado. Quando eu fui para o meu mestrado, não tinha essa opção na engenharia química ainda tão consolidada. Então, eu estou falando isso no começo da década de 90. E aí eu fui para uma área de biotecnologia, produção de antibióticos, que não tinha nada a ver de início com isso. E dali eu comecei a conversar muito com o meu orientador, que, por sinal, tinha formação na área de tratamento. E das minhas conversas com ele, principalmente conversa de boteco, né, aquelas conversas que são fora da ciência formal, ele falava, você tem que ir para essa área, você gosta disso. E aí ele me indicou um grupo na Escola de Engenharia de São Carlos, que trabalhava com isso, que vinha da engenharia civil, da área da sanitária, da velha escola da engenharia sanitária, e ali eu fui fazer meu doutorado. Então foi disso. O que mudou foi a matéria-prima. Eu trabalhava com matérias-primas nobres para a produção de antibióticos, com processos bioquímicos, e fui trabalhar com matérias-primas não nobres, também com processos bioquímicos. Então a trajetória foi um pouco natural, porque eu via que ali não tinha estudo, ou o que tinha não era suficiente, e não estava chegando realmente à população, a engenharia não estava dando a resposta que a comunidade precisa, como não dá até hoje, né? Marcelo, nós vamos ter que parar por aqui, está chegando no final, mas eu só queria dizer que, historicamente, né, quem mais salvou vidas humanas por causa de doenças infecciosas foram os engenheiros e não os médicos. Então, o saneamento, principalmente das cidades, é um ponto central para que a gente tenha qualidade de vida, saúde e agora preserve o meio ambiente. Quando você abre a torneira e falta água, está num racionamento, você tem que se lamenta a água que foi perdida e não tratada. E agora não é só tratar, é agregar valor a uma coisa que a gente considera lixo. E um lixo, como disse o próprio Marcelo, não nobre. Ou seja, você vai dar nobreza a uma coisa que a gente considera que era um contaminante. E esperava que o rio andasse uns 300 quilômetros para se livrar naturalmente. Então a gente tem que buscar a água que é produzida aqui, cada vez mais longe, aumentando o custo e a nossa vulnerabilidade. Bom, esse é um tipo de Brasil que dá certo, com soluções locais produzidas por gente competente aqui mesmo, no nosso território, para a nossa população. Eu vou ter vontade de ver de novo, você talvez também tenha, e queira mostrar para outras pessoas os exemplos que a gente viu aqui. Para isso, basta você procurar no Futura Play. Nós vamos estar lá esperando você para mostrar tudo de bonito, de emocionante, de encantador que apareceu nesse espaço. Um abraço e obrigado pela atenção.